Oi, meus alunos, espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo de urbanização após a década de 1990. Nós começamos a ver há 2 aulas atrás, há 2 semanas, o processo de urbanização, o processo de industrialização no Brasil. Nós conversamos que a partir da década de 1940, com a queda da venda do café para os Estados Unidos e para alguns países da Europa, houve a necessidade de um processo de um êxodo rural, onde que muitas pessoas abandonaram suas propriedades, deixaram seus empregos em fazendas e buscaram um emprego, uma qualidade de vida melhor na cidade grande. Nós vimos que no período da década de 1940, 1950, o Brasil ele afunila o seu êxodo rural em direção ao sudeste, principalmente as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Vimos também que a partir da década de 1960, a busca por um trabalho na indústria de São Paulo e do Rio, ela já não exercia tanto poder de sedução nas pessoas. Com a construção de Brasília, muitas pessoas foram motivadas a estarem indo para Brasília para começar a trabalhar na construção da nova capital. Na década de 1970, nós percebemos que se estabiliza a questão migratória no Brasil, as pessoas já não migravam tanto, nós já tínhamos um centro de trabalho no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, e nós já tínhamos um centro de trabalho dentro da nova capital, dentro de Brasília. Vimos também que na região sul do país não houve tanto problema de migração, porque as pessoas mantiveram aquele padrão europeu do sul, ali da policultura, onde as famílias se reuniam para cultivar a sua terra e para viver da sua própria terra. Então, até a década de 1970, a região sul do Brasil não sofreu tanto com a questão migratória em busca de um emprego. Eu falei para vocês que todo o processo migratório ele sempre se torna possível quando a pessoa tem uma necessidade ou de alimento ou de moradia. Até citei para vocês na primeira aula um exemplo de Abraão, quando ele sai da região dos caldeus e ele vai em busca de uma melhor qualidade de terra, até que ele encontra ali no rio Eufrates a enchente que possibilitava para ele uma terra mais fértil, uma terra que poderia produzir alimento. Então, quando nós migramos da nossa cidade em busca de uma outra local para habitar, nós vamos sempre em busca ou de trabalho ou de alimentação. Sempre o processo migratório dentro do êxodo rural, ele se dá por uma questão de uma má qualidade, tá? De moradia ou de alimentação. Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho do processo migratório a partir de 1990, o processo ali de urbanização. Tá? A nossa aula vai ser dividida em duas, nós vamos ver hoje apenas um pedacinho do processo migratório de 1990 e depois nós terminamos esse tema na próxima aula. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a urbanização no Brasil após 1990, que ele tem assim um sentido mais voltado à globalização. Nós começamos a fazer um processo migratório, um processo de industrialização, pensando no êxodo rural. A partir da década de 1990, nós vamos fazer todo um processo de urbanização, pensando sempre na globalização. Tá? A partir de 1990, como nós vimos lá no comecinho do ano, ainda em sala de aula, intensifica muito o processo de globalização. Só relembrando, nós não sabemos quando se iniciou a globalização. Muitos estudiosos dizem que o processo de globalização ele se inicia possivelmente ali pelo século XVI, quando começa muito o processo de colonização. Para outros, o processo de globalização ele se inicia na década de 1980, quando você começa a ter mais uma busca por um mercado internacional, não existe mais
tanto a busca da industrialização brasileira e começa a busca de uma industrialização internacional, e para outros, definitivamente a globalização ela se inicia após a queda do Muro de Berlim, em 1989, ali comecinho da década de 90, onde de um lado nós temos a queda do Muro de Berlim e do outro lado nós temos o fim do socialismo. Então, para alguns estudiosos, esse período entre 1989 e 1991 ele marca ali o início da globalização. Sabemos que a globalização, o termo globalização, ele é unívoco, nós não temos assim uma definição precisa do que é globalização. Entendemos o que é globalização, porém nós temos a dificuldade de explicar o que é globalização. Tá? Então, o processo de urbanização, a partir da década de 90, ele é marcado pelo processo de globalização. Então, nós temos, a partir da década de 1990, cidades globais. Né? Essas cidades globais são aquelas que concentravam uma grande movimentação financeira. Você vê grandes bancos, grandes instituições financeiras, sedes de grandes empresas. Nós temos como exemplo São Paulo, sede da Pirelli, sede da antiga Ciba-Geigy, que hoje é chamado de Novartis, que é um grande laboratório. Né? Nós temos as filiais de multinacionais, né? Importantes centros de pesquisas. Nós temos aqui na região da nossa região, nós temos São Carlos ali com a Federal de São Carlos, que é um grande polo de pesquisa. Nós temos São José dos Campos, que é um grande polo de pesquisa, e Campinas também é um grande polo de pesquisa. E as cidades globais, elas concentram também as principais universidades do país. Nós temos aqui no nosso estado de São Paulo, nós temos a USP, temos a Federal de São Carlos, temos a Federal do ABC, temos a Federal de São Paulo, que é a Unifesp, temos a Unicamp. Nós temos grandes universidades concentradas no nosso polo. Então nós temos em São Paulo uma cidade global. Tá? As cidades, depois da década de 1990, elas se transformam em metrópoles. Nós temos a ideia de metrópoles vindo lá da ideia de metrópolis lá do grego. Né? Então nós podemos definir a metrópole como uma cidade populosa, uma cidade que se adapta à economia global. Né? Quando uma cidade se transforma numa metrópole, ela não perde a sua característica histórica. Né? Então as casas antigas, os palacetes antigos, como nós temos na região ali do Brás, na região da 25 de março de São Paulo, ali no centro antigo, eles não perdem a característica histórica. Né? Quando você transforma uma cidade em uma cidade global, você não derruba o patrimônio histórico, você preserva o patrimônio histórico, você preserva as tradições, porém se torna uma cidade que ela constrói uma rede em volta dela, uma rede de municípios. Esses municípios, eles têm a necessidade do dinheiro das universidades, de todo o comércio ali do grande centro. Né? Esses municípios são chamados de cidades satélites. Nós temos ali um exemplo da região do ABC em São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano, Mauá. São cidades que praticamente estão coladas em São Paulo, concentram grandes indústrias, né? Mas elas têm completamente a necessidade de São Paulo. Elas não conseguem se desvencilhar de São Paulo. Tá? Esse processo de formação de cidades satélites, nós chamamos isso de conurbação. Tá? Conurbação é quando você tem uma cidade grande, como São Paulo, um exemplo, a capital. Você atravessa a rua e do outro lado já é uma outra cidade, já é São Bernardo do Campo, já é Embu das Artes, já é Itapecerica da Serra. Então, uma simples rua divide duas cidades. Essas cidades que se encostam muito dentro de um grande centro, que você já não consegue mais definir o que é São Paulo, o que é Itapecerica da Serra, nós chamamos esse processo de conurbação. Tá? São cidades coladas que são divididas apenas por uma rua. As metrópoles, elas se dividem em três. Nós temos as metrópoles globais, nós temos as metrópoles nacionais e nós temos as metrópoles regionais. Então as metrópoles globais são cidades que concentram grandes movimentações financeiras. Nós temos os maiores bancos do mundo todo,
concentrado naquela cidade, ela interliga economicamente e socialmente o mundo. Então, um exemplo, no Brasil nós temos duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, São Paulo ele se interliga economicamente e socialmente com o mundo. Então, São Paulo está interligado com Nova York, está interligado com a Europa, com cidades europeias, está interligado com a Ásia. São Paulo ele faz a conexão, São Paulo e Rio de Janeiro ele faz a conexão tanto economicamente, questão financeira, questão de indústria, produção industrial, também questão cultural, filmes, músicas, né? Todo envolvimento social, modelos de restaurante, modelos de bares, modelos de moda, de roupa, né? Então São Paulo e Rio de Janeiro ele está interligado com o mundo todo e ele é a porta de entrada para o Brasil de toda a influência econômica e social, né? São Paulo e Rio de Janeiro, como exemplo de cidades globais brasileiras, ela exerce uma grande influência sobre o país. Nós não conseguimos imaginar o Brasil vivendo economicamente sem São Paulo, nós não conseguimos viver sem o Rio de Janeiro. Se você tirar São Paulo e Rio do Brasil, provavelmente o país vai se quebrar mais do que já está quebrado, tá? Nós temos as metrópoles nacionais, são cidades que possuem polos de geração econômica, são cidades grandes, participam do mercado internacional. Essas cidades elas produzem, enviam para o resto do mundo, porém elas têm a necessidade da cidade global. Um exemplo, nós temos aqui algumas cidades no Brasil, como Porto Alegre e Belo Horizonte. Elas têm uma grande produção econômica, porém elas não fazem nenhuma venda ao mercado internacional se não for através de São Paulo e Rio de Janeiro. Então todas as cidades nacionais, as metrópoles nacionais, elas têm uma grande produção, elas têm uma certa dependência da cidade global para que elas possam canalizar toda a sua produção, né, ao mercado internacional. Como se fosse um funil. Você produz numa cidade grande, conduz a uma cidade global, e essa cidade global ela encaminha a sua mercadoria, seja ela física, seja ela digital, seja ela cultural, às outras cidades do mundo. Então São Paulo e Rio de Janeiro eles têm assim, vamos dizer entre aspas, a missão de proliferar toda a cultura brasileira, toda a produção brasileira no mercado internacional, tá? E nós temos as cidades regionais, os centros regionais, né, que nós chamamos de metrópoles regionais, que são cidades que exercem grande influência no mercado econômico nacional. Ela faz uma intermediação no fluxo das pequenas cidades, né? No Brasil nós temos 4 cidades que nós chamamos de centros regionais: Manaus, Goiânia, Belém e Campinas. Então, nós estamos aqui próximo a Campinas. Se você quer um médico de qualidade, você tem que ir para Campinas. Você quer ir num shopping, você vai para Campinas. Você quer comprar uma roupa de melhor qualidade, você vai para Campinas. Você quer estudar numa faculdade, numa universidade de melhor qualidade, numa faculdade pública mais próximo de nós, nós vamos para Campinas. Então essas cidades, elas são cidades grandes, elas têm assim um fluxo de pessoas das cidades pequenas muito grande. Elas fazem uma intermediação entre as cidades pequenas daquela região nessas cidades. Então nós chamamos essas cidades de centros regionais, ou se não de metrópoles regionais. Então na aula de hoje nós vimos um pouquinho sobre o processo que inicia o processo de urbanização no Brasil a partir da década de 1990. Percebemos que a globalização ela exerce uma grande influência nesse processo de urbanização. Vimos que não se perde a característica cultural, histórica, quando uma cidade se transforma em uma metrópole. Aprendemos que metrópoles são grandes centros que produzem o que nós podemos dizer assim de alimentação do mercado, seja ele econômico, seja ele social. A metrópole ela é a grande influência para as pequenas cidades, né?
ela movimenta todo o mercado econômico nacional, porém toda a produção, tanto econômica como a produção cultural, ela é escoada do Brasil através das duas únicas cidades que nós temos no Brasil, que são chamadas de metrópole global, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Eu vou deixar para vocês nas nossas atividades dois pequenos textos de um grande geógrafo brasileiro chamado Milton Santos. Um ele vai falar sobre as cidades global e outro ele vai falar o que é a metrópole a partir da visão dele. A partir desses dois textinhos, nós vamos fazer o nosso exercício de fixação dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esse início de processo de urbanização da década de 1990, onde a globalização exerce grande influência sobre todo o processo, tanto econômico como social. Tá bom? Desejo a vocês uma boa semana. Qualquer dúvida, vocês mandem para mim mensagem no nosso grupo de WhatsApp. Aliás, no grupo não, mande no privado. Eu bloqueio os grupos das atividades pelo fato de nós não começarmos a carregar o nosso grupo. Vamos deixar aquele grupo só para recebermos as atividades. Se vocês tiverem dúvida, vocês mandam uma mensagem no privado que eu respondo para vocês. Tá bom? Em relação às notas, alguns alunos me perguntaram sobre notas, alguns ficaram sem notas no primeiro bimestre. Não se preocupem com isso, nada ainda está fechado. Eu posso digitar a nota de vocês tranquilamente, sem problema, vocês não estão sem média, não se preocupem com isso, tá bom? Agora, quando eu fechar o segundo bimestre, eu já vou atribuir as notas que faltaram no primeiro bimestre, tá? Então, a partir do segundo bimestre, você vai ter uma visão exata da sua média, tá? Qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui à disposição para tentar ajudá-los da melhor forma possível. Novamente, uma boa semana a todos, muito obrigado por participarem da minha aula de Geografia.